Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou demonstrar uma maneira que eu estou usando para aquarelar este livro dos Doodles, A Invasão, que é um livro, para mim, bastante interessante porque ele não compromete muito técnica, muita sombra, então eu gosto bastante deste livro. Tá? Nesta ilustração que vocês veem dele, os cogumelos, eu comecei aquarelando as nuvens, né? Essas aqui, acho que dá para vocês verem. Eu gosto também desse livro porque a folha dele é branquinha, tá? Tem uma indicação aqui no canto para o uso de caneta ou lápis, e é possível usar aquarela assim. Eu já fiz outros trabalhos aqui no livro com aquarela, esse desenho todinho aquarelado, tá? E aqui o que eu queria dar de uma dica para vocês, que eu tenho notado que algumas pessoas ficam um pouquinho preocupadas na hora de aquarelar, porque ficam com medo. Então o que eu vou dar de dica para vocês, usando os lápis aquareláveis. Neste caso eu estou usando essas cores aqui dos tons da Maped, ok? Eu estou usando o Deep Blue, o Marshmallow, o Marine Blue e o Bubble Blue, ok? Acho que dá para vocês verem. Estou usando também o meu Aquash Brush, tá? O menor. E o que eu tenho de dica para vocês é o seguinte: como a aquarela é um trabalho bastante delicado, eu notei que eu aquarelando estas pequenas áreas aqui, eu não tenho tanto problema com o papel. Então, de novo, é uma dica que eu dou para vocês. Se forem áreas menores, não há problema. Eu vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo aqui. Nestas pequenas nuvens, essas aqui já estão aquareladas, tá? Eu já passei o Aquash Brush. Aqui eu já passei os lápis, né, nos tons que eu quero. Desculpa, gente. Eu tô usando esses 4 tons aqui, pensando um pouco aqui nessa área que eu vou fazer de sombra, essa área um pouquinho mais clara, porque eu tô colocando uma luz nessa direção, tá? Então aqui também tem uma luz por trás, aqui nessa direção, procurando deixar um espaço branquinho. Aqui uma sombrinha. Para mim, aqui ele já está, como a luz está vindo daqui, essa outra nuvem está atrás. Essa daqui também tem um pouquinho, acho que de grama, de mato aqui, e alguns doodles, né, que eu também já fiz aqui um coloridinho, tá? Estou usando esses tons, gente, porque eu quero que essas nuvens fiquem clarinhas e assim um tom mais frio, porque no restante da ilustração eu quero colocar cores mais vibrantes. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Quem se preocupa um pouco com medo, né, de colocar o lápis aquarela, e quando passar o pincel ou passar o Aquash Brush vai ficar manchado, uma dica que eu tô fazendo aqui nesse trabalho é a seguinte: eu passei o lápis, né? Vocês vejam aqui, acho que dá pra ver as marcas, inclusive dos lápis nesse tom. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Tá? Então, o que acontece? Quando eu passar a água, esse pigmento vai virar tinta. Então, qual é a preocupação? Passei a água, ficou manchado, não vou ter realmente como tirar. A minha dica é a seguinte: se vocês não têm experiência, se vocês têm um pouco de preocupação, de medo disso acontecer, depois que vocês fizerem o colorido, tá? Não é um colorido já definitivo, tá? Então, o que eu faço? Eu tiro o excesso com uma borracha,
tá? Dá pra vocês verem que tá clareando, né? Deixa eu passar aqui de novo. Vamos passar nessa área aqui, deixa eu aumentar. Tá? Esse daqui dá pra ver que ele tá bem trabalhadinho, colorido. Eu vou tirar o excesso. Como eu falei pra vocês, eu quero que essas nuvens fiquem em tons frios, por isso eu tô usando os tons de azul, tá? E o lilás. Aí eu vou fazer o quê? Vou começar a aquarelar, vocês vejam que muda o tom, mesmo depois que eu tirei o excesso com a borracha, porque esses lápis têm bastante pigmento. Então eu consigo controlar sem me preocupar muito que vai ficar manchado. Eu consigo trazer, vocês sabem que eu não sou a favor do vai e vem com o pincel, mas eu consigo trazer o pigmento e deixar um trabalho mais uniforme, tá? E gosto muito desses lápis da Maped, porque a pigmentação deles é excelente. Vocês estão vendo que aqui eu também já tinha passado a borrachinha. E levanto o pincel e ele vai ficar uma cor bacana. Essa outra nuvem que eu apaguei junto com vocês, eu vou trazer o pigmento do claro para o escuro. Vocês estão conseguindo ver que ele vai mudando? E com isso, gente, esse tipo de papel deste livro aqui, assim como os papéis das edições importadas, os outros livros, ele tem um suporte, vamos assim dizer, né? Um pouco da água. E se forem os papéis nacionais das edições dos livros da Johanna, por exemplo, das edições da Sextante, é possível também fazer esse trabalho, tá? Então é possível para vocês verem que com essa apagada que eu dei, eu tirei o excesso dos pigmentos, ele fica um colorido suave, que é o meu propósito para esse desenho, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês que eu não vou retirar, ok? Vocês vejam como ele vai ficar bem mais forte, mas para mim não tem importância porque eu tô usando aqui embaixo. Mais uma dica para quem fica preocupado se vai estragar, que nunca mexeu com aquarela ou com os lápis aquareláveis. Procurem não deixar, se vocês estiverem usando o Aquash Brush cheio. Acho que dá para vocês verem aqui o meu, que eu tô trabalhando com pouquinha água. Dá para ver, gente? Tá? Porque a pressão, né, com muita água, olha, dá pra ver aqui que tem pouquinha, né? Ele sai um pouco mais quantidade. Então, se a gente consegue ter esse controle, fica mais fácil de trabalhar. Se não tiver a Aquash Brush, usem o pincel. Umedeceu a cerda, tira o excesso no papelzinho e aí faz o mesmo trabalho. Vocês viram aqui como ele tá bem mais forte. Eu vou apagar essa área aqui. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu mudar aqui. Tá, eu tô apagando essa área aqui. Essas nuvenzinhas. Tá, vou tirar. E aí eu vou passar o Aquash Brush. Tá? Então, vocês vejam que o gostoso da aquarela é que é um trabalho muito calmo, muito delicado. É um trabalho que dá trabalho, mas o resultado é delicioso. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, vou dar uma viradinha daqui a pouco no livro, que todas essas nuvens eu fiz da mesma maneira. Acho que dá para vocês verem aqui. Tá? Eu vou virar um pouquinho porque eu quero colorir essas duas aqui com vocês. Tá? Então, como é que eu tô fazendo?
eu gosto de fazer uma sombra. Então, eu vou passar primeiro o Marina Blue, tá? Nessa região que pra mim, como eu falei, tá vindo um sol, uma luz aqui, ela tem uma sombra nessa área. Tá bem pouquinho, mas tem. Aí aqui atrás também tem uma curvinha. Tá? Como sempre, eu marco primeiro as sombras. Tá? Como eu falei pra vocês, eu não tô usando o lápis sem tirar o excesso. Então, não vou me preocupar muito com a direção que eu tô colorindo. Passei o Marine, vou passar agora um pouquinho do Deep Blue, que é um outro tom de sombra também. Essa área aqui eu quero deixar clarinha, branca, tá? Então, eu venho só com ele até aqui. Sempre muito delicado. Não preciso pôr muito pigmento. Aí, venho com o Bubble Blue. E faço uma sombra, uma leve colorido aqui na pontinha. Tá, aqui vou fazer a mesma coisa. Também um colorido delicado. Vocês vão ver que no conjunto ele fica um trabalho bacana, porque ele fica por igual, né? Depois que a gente aquarela. E aqui também o Marshmallow, pra mim eu tô usando por último, que como eu falei pra vocês, eu quero uns tons mais frios. Então aqui é só uma sujeirinha nessa área. Tá? Qualquer lápis aquarelável é possível fazer isso, viu, gente? Pode ser os Faber, os Staedtler, Norma, qualquer um deles é possível fazer esse mesmo tipo de tratamento. Eu tô usando hoje os Maped, que são os que eu tenho. Então, vocês viram que eu fiz toda esse colorido. Vou tirar aqui o excesso, não preciso apagar tudo, tá? Eu tô tirando um pouquinho. E agora eu vou passar o meu Aquash Brush. Uma coisa que eu tô faz tempo pra falar aqui nos meus coloridos, quando eu passo a borracha, gente, eu não assopro, tá? Porque sem querer pode passar, quando eu dou o assoprão, vamos assim dizer, eu posso sujar com um pouquinho de saliva, principalmente se eu estiver fazendo com lápis aquarelado, tá? Então eu sou um pouquinho enjoada nessas atitudes, porque eu sei que depois que eu fizer isso eu não tenho como corrigir, tá? Vocês viram aqui que eu coloquei 2 tons de azul mais escuro, né? Então, ele deu uma sombra boa, que é a minha intenção. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, nessa área aqui não. Tá? Como eu falei pra vocês, esses desenhos dos doodles, eu não tenho tanto compromisso. Então, eu posso fazer uma coisa mais leve, uma coisa mais relaxada para o meu gosto. Eu adoro esses livros dos doodles. Nas edições da Sextante, eu tenho o Animorphia, também é possível fazer esse tipo de trabalho, ok, gente? Então, fica aqui a minha dica. Vocês podem usar o Aquash Brush ou pincel para aquarelar. Estou usando os lápis aquareláveis e depois que eu fizer esse trabalho, eu ainda tenho a possibilidade de, quando secar, eu fazer alguma correção, tá? Posso passar por cima, aqui, deixa eu ver, aqui já tá seco, vou ver se dá pra vocês verem aí, tá? Posso passar mais uma sombrinha
na região que eu quiser, aqui um pouquinho mais do lápis, que eu já aquarelei e já tá seco, tá? Então, eu posso fazer esse retoque, tá? Se eu quero deixar mais frio de novo, vamos colocar o lilás. Então, é gostoso a aquarela porque me permite fazer esses outros trabalhos também. E quem tiver medo, perca o medo, arrisca. Ok? Aqui vocês viram que eu já tinha aquarelado, como essas duas outras áreas aqui. Repassei, retoquei um pouquinho com lápis e vou passar o aquabrush de novo. Tá? É possível sim nesse papel aqui. Eu gosto de fazer um dia assim mais quente, hoje aqui tá 29 graus, que a aquarela seca rápido, não encharca muito esse papel, tá bom, gente? Então, minha dica de hoje é essa, depois eu vou mostrar pra vocês o resultado aqui desse meu colorido. O passo a passo tá na minha página no Facebook, Carval Studio by Carol Castilho. No Instagram, Carval_Studio. Dúvidas, podem deixar aqui no canal, né, aqui do YouTube, no vídeo, nos comentários. Deem um joinha, por favor, para ajudar o canal. Inscrevam-se para receber todas as novidades, ok? Um beijo e até mais!